E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar nesse vídeo aí sobre membrana plasmática da célula, mais especificamente sobre o transporte de íons e moléculas através dessa membrana. Bom, para o entendimento do transporte, vamos primeiramente colocar alguns elementos básicos. No esquema exibido, representamos a membrana celular. Ela separa o meio externo do meio interno da célula. Nos dois lados, temos uma diversidade de moléculas e íons. Porém, a concentração do meio externo é diferente do meio interno da célula. Veja como exemplo que a concentração de sódio, representada por essas bolinhas verdes, é muito maior fora da célula. Já a concentração de potássio é maior dentro da célula. Isso se deve porque a célula ela necessita de quantidades exatas para sua manutenção. E para que essas quantidades se mantenham ideais, é necessário um controle da entrada e saída das substâncias. Tanto a membrana ela faz essa função de manter as substâncias em quantidades ideais dentro da célula. Como que funciona essa barreira de controle aí da membrana? De forma básica, a membrana ela é uma dupla camada lipídica, uma dupla camada de gordura, né? Isso por si só já representa uma grande barreira contra a movimentação da maioria das moléculas entre os dois lados. Algumas pequenas moléculas elas conseguem atravessar por essa barreira, como veremos mais adiante. Porém, outras substâncias precisam de proteínas de transporte inseridas entre a membrana celular para que elas consigam se locomover. Observando as proteínas internamente, podemos citar dois tipos importantes dessas proteínas de transporte. Temos proteínas de canal, que contêm um espaço aquoso de fora a fora, que permite o livre movimento das moléculas e os íons. Temos também proteínas carreadoras. São proteínas que, ao contrário das proteínas de canal, elas não possuem livre passagem. Essas proteínas elas precisam mudar sua conformação para transportar a molécula de um lado a outro. E os dois tipos são altamente seletivos, ou seja, há um grande controle do que deve ou não passar por essas proteínas. Então, enfim, vamos aos tipos de transporte pela membrana. Vamos falar nesse vídeo de transporte passivo, que é mais conhecido como difusão, e os seus subtipos. Falar de osmose, e no segundo vídeo falaremos sobre transporte ativo e seus subtipos. Iniciando então falando da difusão. Todas as moléculas e íons corporais, inclusive as moléculas de água, elas estão em constante movimento. Esse movimento ele é chamado pela física de calor. Portanto, quanto mais intensa a movimentação, maior a temperatura. Quando uma molécula se aproxima da outra, ela transfere parte da energia desse movimento e essa agitação térmica acaba resultando em uma tendência natural para que as moléculas se movimentem de um lado de grande concentração para um ponto de baixa concentração. Aqui na membrana celular, esse transporte ele é conhecido por difusão. Daí temos basicamente dois tipos de difusão, a simples e a facilitada. Na difusão simples, as moléculas atravessam a membrana plasmática pela própria camada lipídica ou por proteínas de canal. As substâncias que conseguem atravessar a bicamada lipídica são chamadas de lipossolúveis. Como exemplo, o oxigênio, o dióxido de carbono. Quantidades extremamente grandes de oxigênio podem ser transportadas dessa forma, como se a membrana nem existisse. Tamanha é a lipossolubilidade do oxigênio. Difusão facilitada. Na difusão facilitada, as substâncias também se movimentam naturalmente do local de maior concentração para o de menor concentração. Porém, agora o processo ocorre através de proteínas carreadoras. Nesse transporte facilitado, a molécula azul, podendo ser um aminoácido como exemplo, é fixada na proteína transportadora. Em seguida, dentro de uma fração de segundo, ocorre a alteração conformacional na proteína carreadora, de modo que o canal passa a ficar aberto para o outro lado da membrana.
Caso você se sinta confuso em diferenciar a difusão simples da facilitada quanto ao uso da proteína de transporte, lembre-se do seguinte: na difusão simples são apenas proteínas de canal, ou seja, a substância passa livremente por ela. Já na difusão facilitada, trabalhamos com proteínas carreadoras que mudam sua conformação para que a substância consiga atravessar. Beleza? Vamos falar agora de osmose. A água é a substância mais abundante que se difunde através da membrana celular, podendo se difundir tanto pelas proteínas de canal como pela própria bicamada lipídica. Quando temos um movimento efetivo da água em direção a um dos lados da membrana, chamamos de osmose. O que leva a água a ter esse movimento efetivo para um dos lados da membrana? Para responder isso, vocês precisam lembrar termos básicos. Relembrar o que é soluto, solvente e solução. O que é solvente? Para fins biológicos, a água é o solvente universal, que está representado na imagem e na cor azul. Todas as demais partículas que se dissolvem na água são solutos. Exemplo, glicose, sódio, potássio, aminoácidos. No esquema, o soluto está representado pelo cloreto de sódio, em cor verde. E por fim, a mistura do solvente com o soluto a gente chama de solução. Tendo isso em mente, vamos observar o esquema. Observe que nos dois lados temos uma solução de cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. Porém, no lado interno da célula, no citoplasma, temos uma maior quantidade de cloreto de sódio do que no lado externo. É essa diferença na concentração do soluto o gatilho para que a água se movimente. O princípio da osmose é esse, que as moléculas de água elas atravessam com grande facilidade para o lado onde contém a grande quantidade de soluto, no caso aqui representado pelo cloreto de sódio. Mais um exemplo para ficar clara a osmose. Quando colocamos sal de cozinha por cima da alface, se observarem, a tendência é que após alguns minutos a alface murcha. Por que isso? O que vemos é o processo de osmose ocorrendo. No esquema direito, observe microscopicamente que ao jogarmos o cloreto de sódio sobre a célula, a água sai da célula pela membrana, indo em direção ao cloreto de sódio que está fora da célula. Logo, se a célula perde água, ela murcha, ela desidrata, o que reflete no aspecto da alface. Para finalizar, vamos aproveitar esse gancho da osmose para explicar o que é meio isotônico, hipertônico e hipotônico. Pegando as células sanguíneas e colocando-a em 3 soluções de cloreto de sódio com concentrações diferentes, temos o seguinte. Em uma solução com 1,5% de cloreto de sódio, ocorre a osmose da água para fora da célula, fazendo com que a célula murche. Dizemos que este é um meio hipertônico, pois a quantidade de cloreto de sódio é maior fora da célula. Já em uma solução com cloreto de sódio 0,9%, a célula mantém sua forma, não ocorre movimentação efetiva de água, pois a quantidade de soluto é equilibrada entre ambos os lados. Chamamos esse meio de isotônico. Para facilitar, lembre que iso é igual. Em uma solução de cloreto de sódio 0,4%, ocorre o movimento da água para dentro da célula, pois a concentração de soluto é maior dentro da célula. Neste caso, a célula pode inchar, ocorrendo rompimento da célula, a lise celular. Em células vegetais, esse rompimento não ocorre. Elas são revestidas com parede celular e evita seu rompimento. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir e no próximo vídeo a gente fala sobre transporte ativo.